viajando, e outra parte também saiu de férias e também está viajando, mas estamos aqui para meditar um pouco na palavra e trazer algo para os nossos corações, amém? Eu queria convidar vocês aqui mais para frente, vocês estão mais atrás, vamos aqui para frente, vamos deixar a coisa mais próxima, mais íntima, né? Vamos chegando aí. E vamos lá, vamos meditar, né? Vamos orar para dar início à nossa reflexão. Senhor Deus, a gente quer te agradecer, Pai. Te agradecer pela oportunidade, Deus, de parar depois de uma semana da correria. Parar, Senhor, como cristãos, como sufistas, para meditar na Tua palavra, para refletir um pouco, Senhor, sobre o que o Senhor tem feito em nossas vidas e trazer algo novo, Senhor, para a nossa caminhada. Que o Senhor possa estar poderosamente, Deus, falando aos nossos corações, trazendo algo novo para a gente, para a nossa história, para a nossa relação contigo, Pai. Age, Senhor, nessa noite. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que a reflexão aqui seja algo vindo no meu coração, Deus. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Se você der uma olhadinha no Evangelho de Mateus, você vai perceber que lá nos ensinos que Jesus está dando no Sermão do Monte, Ele vai ministrando a seus discípulos e a multidão que está lá, e chega um momento que Ele faz um convite a todos que querem segui-lo. Ele convida todos a ser sal da terra e luz do mundo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que já morremos com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Porque, como se a gente ainda pertencesse a Ele, a gente se submete às regras do tipo: não mexa, não toque, não prove. Hoje em dia, no meio evangélico, a gente escuta muito coisas do tipo: cara, não se misture com o mundo, não se envolva com as coisas do mundo, não toque, não prove coisas do mundo. Mas afinal, o que é esse mundo? A palavra mundo no Antigo Testamento significa a terra que Deus criou. Mas ela hoje é habitualmente utilizada para falar da humanidade como um todo. A humanidade que pecou e se afastou de Deus. Paulo mesmo fala para a gente. Fala de uma criação que geme querendo se livrar do mal provocado pelo pecado de Adão. E Paulo fala para a gente lá em Romanos 8, do 20 ao 23. Eu vou ler para vocês. Paulo diz assim, ele diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos, diz Paulo, que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Isso está lá em Romanos 8, do 20 ao 23. O mundo de hoje é muito diferente do mundo que os discípulos de Jesus e os discípulos de Paulo viviam na época deles, lá no século I. O mundo de hoje é muito mais complexo, mas ele mantém, apesar de toda a sua complexidade, ele mantém a essência daquela época, a essência que era naquela época, ela se mantém até hoje. A essência de um mundo egoísta, a essência de um mundo que tira da gente o sentido real da vida, do nosso significado de ser humano. A gente pode até dizer que existe hoje dois mundos, o mundo real e o mundo virtual, porque tem uma galera que vive o mundo virtual quase que o dia todo. Tem pessoas que estão vivendo o mundo virtual mais do que o seu mundo real. E hoje a gente às vezes não entende nem o que está acontecendo, se coisas que a gente está vivendo são do mundo real da gente ou do mundo virtual, da internet e de tudo que a gente vive lá. Interessante, só continuando falando sobre isso, é que existe uma tendência humana, e isso saiu até se eu não me engano, na época, que as pessoas elas estão criando assim uma personalidade para o mundo virtual e estão vivendo outra no mundo real.
É como se o mundo virtual fosse um extravasar de algo que ela não consegue viver na sua vida real, na sua vida de relacionamentos físicos. Isso é bem interessante a gente estar questionando e estar meditando a respeito disso. O que é que a gente está fazendo no nosso mundo virtual, né? O nosso Orkut, o nosso MSN, o nosso Twitter, Twitter agora. Vamos lá. Nós que nos dizemos cristãos, somos chamados a fazer a diferença na humanidade. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Interessante é que quando Jesus faz esse convite, Ele está dizendo para a gente ser sal da terra e luz do mundo, né? Ele não está dizendo para a gente ser luz de Marte, da Lua, do mundo, de outro mundo, de outro planeta. Cara, vocês vão ser sal e luz de outro planeta. Ele está dizendo, cara, vocês têm que ser sal e luz do mundo. Interessante é que a gente tem uma tendência, quando a gente inicia a nossa caminhada cristã, quando nós vivemos o mundo cristão, é dito para a gente tenta se afastar do mundo. Verdadeiramente a gente acaba se afastando das coisas do mundo. Um exemplo, tipo, o cara tinha uma banda, o cara tocava, e ele se converte, ele percebe Deus na vida dele, e parece que meio que automaticamente ele entra para um ambiente cristão e ele parece que sai deletando toda a sua história, tudo que ele tinha, os contatos, as amizades, e ele vai viver uma nova vida, né? Não tem nada de errado com isso, até certo ponto. Por quê? A gente entende que o cara vai ter influências que ele tinha que não eram legais para a vida dele, mas até que ponto isso é interessante? O cara ele é resgatado, ele é tirado da existência do mundo para ser construído uma nova vida para ele, um novo mundo. Mas interessante é que Jesus disse para a gente que a gente é para ser sal do mundo, ou sal da terra e luz do mundo. E mais interessante ainda é que esse cara, e isso é uma tendência que há no meio evangélico, é que o cara ele se afasta do mundo, dos contatos, das relações que não eram cristãs, e meio que ele entra no mercado evangélico. Ele vai naturalmente sentir uma necessidade, e vai ser colocado isso na cabeça dele, de que ele tem que abandonar a banda que ele estava tocando, que ele tem que fazer uma releitura do que ele da existência dele como pessoa. E aí muitas vezes acontece o seguinte: o cara larga a banda que ele tinha, e eu não estou querendo entrar no mérito da questão de mas a banda do cara não tinha uma letra legal, não falava de coisas legais. Eu não estou nem entrando nesse mérito da questão. Mas ele larga a banda e ele inicia uma nova história na vida dele, e ele vai buscar de repente fazer uma banda cristã, ou participar de uma banda cristã. Interessante é que quando ele estava lá inserido na banda dele, que não era cristã, ele era muito exigente. Geralmente ele é muito exigente com a iluminação, com o som, com tudo mais. E não via de regra, mas o que mais acontece é que o cara perde esse teor de qualidade. No mundo cristão, não vou dizer nem cristão, no mundo evangélico parece que pode ser de qualquer forma, o cara pode tocar de qualquer jeito, não, via de regra não há uma excelência para isso. Eu estou usando o exemplo aqui de música, de banda, mas ela acontece por vários segmentos. O cara de repente era artista, e o cara pintava e tinha uma criatividade muito legal, e de repente ele inicia uma caminhada cristã e ele muda totalmente os seus conceitos, a sua criatividade. Ele de repente se bitola a expressar coisas que não tem o teor de criatividade que ele tinha. E eu queria